Ontem foi o aniversário do McLuhan, Marshall McLuhan. Estaria ontem completando 111 anos e eu não me aguentei. Faz tempo que eu não entro no Wikipedia para editar algo, mas aparece ele como educador. No Wikipedia brasileiro, em português. E eu não aguentei, né? Fui lá mexer e fui ver no inglês como é que estava. E no inglês está como filósofo. E eu fiz uma alteração. No geral aparece ainda como educador, mas no texto corrido eu já mudei para filósofo e teórico da comunicação, que é isso que caracteriza. Então ontem eu ia fazer essa homenagem ao McLuhan e hoje faço essa homenagem e faço esse presente a ele para ele ser respeitado naquilo que ele foi mais importante. Ele foi educador também, né? Pô, ele foi também educador. Todo intelectual, todo teórico, todo filósofo, a maior parte deles acaba dando aula, acaba estando na universidade, etc, etc. E acaba, então ele é educador também. Mas o educador, tem educadores que vão para a sala de aula apresentar o conceito dos outros e não criar novos conceitos. McLuhan criou novos conceitos, criou uma escola de pensamento e criou uma escola de pensamento que foi a bifurcação entre as ciências sociais 1.0 e a 2.0. Ele chama a atenção, o destaque de McLuhan na filosofia, que ele chama a atenção para a importância da força das tecnologias na sobrevivência humana e depois das mídias. Mudou a mídia, mudou a sociedade. Depois o Clay Shirk, você vai ver uma frase de destaque do Clay Shirk, também diz isso. E depois o Pierre Levy faz o estudo dele e ele apresenta, né, os padrões das mudanças civilizacionais a partir das mídias, oralidade, escrita, digital, e permite que a gente comece a entender o atual cenário de forma diferente. Então, 111 anos de McLuhan, prestamos essa nossa homenagem. O artigo de hoje fala sobre a macrocrise civilizacional. E eu me lembrei de uma história. Um tempo atrás, nós criamos um grupo aqui no Rio de Janeiro chamado Pensadores Web. Eram 7 pessoas. Eu me lembro assim do Marcos Cavalcante, que foi o meu coordenador, continua sendo, do CRI. Foi com ele que eu escrevi meu primeiro livro. Me lembro do meu Aldo Barreto, que foi o meu orientador, né, o meu primeiro orientador do doutorado. Depois eu mudei. E tínhamos ali o César Taurion, que é conhecido aí, um influenciador digital conhecido, e o Aloysio Piara. O Newton Santos também estava lá, que o Aloy foi uma pessoa importante, infelizmente faleceu aí na pandemia, e o Aloy ele introduziu os comentários no Globo. Depois a gente fez um projeto chamado Globo Onliners, mas ele introduziu, e isso foi uma coisa muito importante e tem a ver com esse artigo de hoje. E o Aloy contava uma história que ele, quando começou a fazer os comentários, a cabeça dele era uma cabeça que precisava coordenar os comentários. E aí, então, logo no início, era pouca gente comentando, e aí, então, ele foi acompanhando, e ele ia para ver se alguém ia fazer um comentário que não podia ser politicamente correto, que podia ter algum tipo de coisa, porque, afinal de contas, era o Globo. Como é que o Globo ia ter comentários que não tinham nada a ver? E aí ele ficava acompanhando. Aí vai. Aí ele começa a sair cada vez mais tarde da redação. Aí chega uma hora que ele começa a ter que sair. O horário dele de saída, sei lá, era 8 da noite, e ele começa a ir 9, 10, 11, meia-noite, e ele vê que não há possibilidade de sair daquele cenário,
Ele não consegue acompanhar. E a partir daí, ele joga a toalha. Eu chamei na época isso de ponto G, o gargalo. O gargalo. Era o ponto G do gargalo. E eu conversei isso, me lembro, lá no Rio Sul, que é um shopping center ali entre Botafogo e Copacabana, e que eu conversei com o meu orientador e a gente falava sobre essa questão dos limites, os limites. E hoje, né, falando, né, olhando para trás, mas com os olhos de hoje, os limites da civilização 1.0. Era aquela historinha do Aloy no Globo, em que ele dizia que ele não conseguia mais coordenar e controlar do mesmo jeito, porque o volume tinha aumentado tremendamente. E aí então ele cria as denúncias e transfere a responsabilidade para os usuários, para que os usuários pudessem fiscalizar os comentários. E aí, quando alguém denunciava, aí sim, de 8.000 comentários, 20 eram destacados como problema, e aí ele analisava 20 e continuava saindo 8 horas da noite, e não mais meia-noite, 1 hora da manhã. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que o volume, a gente vive um problema de aumento de volume, porque nós somos uma tecnoespécie, aumentamos a população e a gente vive crises. As pessoas falam que a gente vive a pós-modernidade, eu critico isso no artigo, que a gente que o sistema capitalista tem problemas e as pessoas se perdem. A macrocrise que nós estamos vivendo é uma macrocrise da sobrevivência e tem uma responsabilidade que não é dos malvadões. A responsabilidade que nós temos hoje, o problema que nós temos hoje é que o mérito do cooperativismo que nós criamos depois da Idade Média, com todo o desenvolvimento da ciência, da indústria, da agricultura, nós conseguimos chegar a 8 bilhões de sapiens. E é isso que gera a crise numa tecnoespécie. A partir daí, a gente começa a ter todo o ferramental de sobrevivência que a gente tem começa a ficar obsoleto. E a gente então precisa de uma nova civilização, criando novas formas de sobreviver para atender a complexidade de 8 bilhões de pessoas que comem 24 bilhões de pratos de comida todos os dias. Essa é a marca, né, bem objetiva dessa complexidade. E a gente precisa reestruturar uma série de coisas para poder viver nesse ambiente mais complexo. Uma homenagem ao McLuhan e ao Aloy Jupiara nesse áudio. É isso. O que vocês dizem? E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Alves, eu estou aqui na Escola dos Bimodais, acho que estou indo para a 4ª temporada aí, junto aí com os Bimodais, e eu posso afirmar aí sem errar, com uma certeza razoável, que entrar para Bimodais é o melhor investimento que eu fiz aí nos últimos anos. Realmente, assim, a escola ela traz todo um portfólio de conhecimento que você não acha por aí, entendeu? Um conhecimento de altíssima qualidade, a qualidade dos participantes é impressionante, sempre tem muita provocação, tanto do lado dos artigos do NEPOL, quanto do lado dos próprios alunos. Você encontra gente de background muito diferente, muito distinto. E eu vou falar para você, depois que eu comecei com os bimodais, assim, como aluno dos bimodais, a minha forma de pensar evoluiu muito, assim, o que eu consumo, como eu consumo, metodologia para isso, a forma como pensa, como enxerga os problemas, mudou completamente, assim. Acho que se você é uma pessoa que gosta de desafio intelectual, se quer ir um pouco além, a Bimodais definitivamente é a melhor opção que tem. Realmente, assim, eu sou muito grato a tudo que eu aprendi aí nos últimos anos.
e continuo aprendendo na Bimodais. Realmente foi um divisor de águas do ponto de vista